Eu Boa vou fazer igual noite. eu fiz da outra vez, vou passar uns exercícios no grupo e colocar no Drive. Só que agora, como a Fernanda está dando aula já, eu vou passar para ela, porque se ela for acrescentar algum exercício, ela já coloca, né? E a gente manda uma folhinha de exercício por semana. Pra vocês resolverem para monitoria de quinta-feira. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom, gente. Beijo, beijo. Boa noite. Tchau, Até Lucas. semana que vem. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa noite, gente. Opa, temos uma visita Boa noite. ilustre aqui. Fala, Bruno. Boa noite, E aí, professor. Marisoca? Boa E aí, noite, Fernanda? Fernanda. Gente, boa noite todo mundo. Professora, você me dá 5 minutos do tempo da sua aula para dar um recado e conversar com eles rapidinho? Prazer, Bruno. Todo meu, Boa senhorita noite, Marisa. Bruno. Boa noite, pessoal. Como vocês estão aí? Bem demais, graças a Deus. E você? Bem. Também. bem. Boa noite. Que bom. Boa Também. noite. Boa noite. Oi, gente, eu vim aqui dar um aviso, jogo rápido, assim, e é muito provável que eu entre a semana inteira dando esse aviso, tá? Para fortalecer bem o corre. Essa semana, na sexta-feira, a gente vai ter uma aula muito interessante. Vai ser uma aula foda. Vai ser uma aula foda. Vai ser uma aula com uma filósofa, né? Ela é mestre em filosofia, doutora em filosofia, está doutorando em filosofia, e a especialidade dela é filosofia africana, né? É a Catiúcia Ribeiro. Não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas ela é uma professora que arrebata multidões. Na aula dela, várias pessoas querem assistir e pagam caríssimo para ter aula com ela. Pagam muito dinheiro para ter aula com ela. Entram na fila para ter aula com ela. E sexta-feira ela vai dar aula para gente. Na sexta-feira ela vai falar pra gente. Vocês estão Muito podendo, viu, gente? Foda demais. Vocês estão podendo mesmo. Vocês têm aula com Marisa, com Lucas, com Catiúcia Ribeiro. Vocês não têm aula com qualquer um, não. Bom demais. E aí ela vai falar pra gente de filosofia africana na sexta-feira. Né? Então a gente vai ter um horário com ela, uma hora de aula com ela, das 19 às 20 horas. Tá? Então, não percam, porque é uma oportunidade, assim, muito interessante. Né? Uma oportunidade muito interessante da gente ter acesso a um conteúdo que primeiro, a filosofia africana, a gente não estuda isso na escola regular, né? As escolas particulares do Horizonte não ensinam filosofia africana, para começar. Segunda coisa que é a filosofia dos nossos ancestrais, né? A gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre o nosso povo, sobre a nossa origem, né? E pensando alternativas de construir propostas diferentes, né? Futuros diferentes para a gente, outras formas de pensar. Então, é uma coisa muito excepcional, né? E a gente faz isso no cursinho ao longo do ano. Ao longo do ano, a gente faz essas aulas, assim, com esporádicas, de temas esporádicos, né? Então, não percam, não deixem de aproveitar essa oportunidade. Então, sexta-feira agora, Catiúcia Ribeiro, professora de filosofia africana, conversando com a gente sobre filosofia africana. Tá bom? Se quiserem saber um pouquinho mais dela, tem o Instagram dela, Catiúcia Ribeiro. Tá lá no cursinho também, a gente está divulgando o bannerzinho dela. E o Rafa de História, o nosso professor de História, adestrador de cães e mestre em tecnologia, ele vai tentar fazer, inclusive, a transmissão da aula via YouTube, assim, porque a gente sabe que mais pessoas têm interesse em assistir a aula dela. E a oportunidade, ela é rara de ter contato com ela. Então, fica aí, moçada. Convite para que todos compareçam à aula de sexta-feira. Eu vou assistir a aula dela, por exemplo. Vou dar um jeito aqui de matar os meus compromissos da noite de sexta-feira e vou dar um jeito. Eu também tá nos meus planos. Eu vou ficar de aluna aqui, muito fã. Combinado. Certo, moçada? Então deixa eu ir nessa. Oi, vamos lá. Como que escreve o nome dela para procurar depois? Vou Opa, colocar deixa eu aqui no escrever. chat para vocês. Vai Quer? colocar aí? Então, Vou, fechou. por favor. Eu acabei de seguir ela aqui no Instagram, na hora que você falou. Vou colocar o Instagram dela aqui. Eu estou colocando e Marisa também está colocando. Vê se eu não cometi nenhuma gafe.
E, ó, a Marisa colocou já. Fechou. Aí. @Catiúcia Ribeiro. Obrigada, Então, Bruno. Obrigada a todos pelo carinho sempre. Obrigada. Tá? Então vamos nessa. Vamos nessa e amanhã eu volto para falar a mesma coisa, na quarta-feira eu volto para falar a mesma coisa, e assim a gente vai até sexta-feira estarmos juntos com ela. Marisa, sua fofa, muito Beijo, obrigado. querido. Obrigada Manda a meu você. beijo ao Décio. Fica com Pode Deus. deixar. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau. Até mais, querido. Amores, que privilégio, que lindo. Sexta-feira estaremos juntos, hein, nesse rolê. Eu vou estar aqui também com meu caderninho na mão, porque se tem uma coisa que eu acho que é uma falha na minha formação, e eu já falei isso para vocês, que me irrita profundamente, e eu ando correndo atrás disso, é buscar essa referência da nossa história, que vem da nossa origem africana, que a gente não estuda, ou estuda muito pouco. A minha formação, amores, eu estou ficando velha, né? Eu já estou velhinha, eu já faço 44 esse Que ano. isso, professora? Não, não me desanima, não. Velhinha, Fernanda, mas Não, velhinha cheia de vigor, entendeu? Porque eu sou velhinha e estou estudando aí, quero formar, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Vai dar Não fala tudo que sou velha, certo, não. Fernanda. Pois Tá. é. E você acha que eu desisti? Eu ainda sonho em fazer filosofia, minha filha. Eu ainda vou estar aqui junto com vocês daqui a pouco. Tá Vocês vão ótimo. ver. Se eu não vou Cheio ser de aluna do cursinho para aprender química, que esse trem doido, que eu quero passar no vestibular de novo, eu quero fazer filosofia. Pois é, tá ótima. Não é? Mas olha, ô, Fernanda, a minha raiva é que eu formei, já vai para mais de 20 anos, né, gente? Que eu formei. Beleza. E na época que eu estudei, não tinha história africana. A gente Pois não é. estudava África. A gente não estudava filosofia africana, história africana, ancestralidade, nada. Eu só estudei na universidade Europa, Brasil e um pouquinho de Estados Unidos. Olha para vocês Mas, verem. Você parece uma menina cheia de vida, estuda aí que vai dar tudo certo também. Boa, Fernanda. Gostei Não de é? menina. Ganhei Mas meu dia já. Verdade. Animada. Maravilhosa. Ah, tem que ser, Fernanda. Eu ainda quero estudar muito. Pois Ainda é, quero fazer um monte de curso. Para isso não tem idade, não é? tá ótimo. Não tem nada a ver. Mas eu ainda quero resgatar essa... Eu leio muito, estudo muito sobre história africana e tal, filosofia africana, eu sei muito pouco, então eu estarei aqui aprendendo junto com vocês. Tá bem? Venha todo mundo para aproveitar esse rolê. Amores, bora falar de Roma? Já que a gente está aqui falando sobre Europa, vamos voltar para Roma, que Roma é o nosso rolê, que estamos nele. Vou lembrar vocês aqui do link do material que está lá, lindo para vocês, na pasta, com lista de atividade. Quem quiser trazer lista de atividade e tal, para a gente tirar dúvida. Ano passado a gente fez isso muito, do tipo, prof, arrumei uma lista aqui de atividade, simulado de algum lugar, faz para nós, corrige, faz gabarito, fazemos tudo, ok? Tudo rola. Eu vou colocar para vocês aqui no chat, de novo, o link do material, para ficar mais fácil para a vida. Então, esse material que eu vou projetar aqui para vocês já está aí no chat, ok? Bora lá. Aqui, deixa eu ver se vai rolar de compartilhar o que eu quero. Aqui. Deixa eu só sumir essa barrinha aqui de cima, senão eu não consigo abrir o que eu quero. Aqui. Pronto. Estamos em Roma. Amores, vou retomar de onde a gente parou na última aula. Então, lembrando, às vezes, para quem perdeu a última aula a gente começou a falar sobre Roma. Última aula a gente avançou bem nosso conteúdo aqui de Roma. A gente falou sobre a fundação de Roma, a gente mostrou essa linha do tempo. A história de Roma é uma história de mais ou menos 1.200 anos, começa lá no 753 a.C. e vai até 476 depois de Cristo. Amores, essa referência aqui, o que eu tenho? Eu tenho o nascimento de Cristo aqui no meio desse rolê,
E aí não é uma questão religiosa. O nosso calendário, o calendário que a gente usa no Brasil, nas Américas de modo geral, na Europa, é um calendário cristão, baseado no nascimento de Cristo. Então, ele considera o ano 1 como o nascimento de Cristo. Então, a gente está no ano 2021 da era cristã, pós-nascimento de Cristo. E antes disso, eles usavam outras referências, ok? Só que, para manter a nossa referência cristã, que é o que a gente usa oficialmente, sendo cristão ou não, considera-se tudo antes do ano 1 como antes de Cristo. Então, aqui tem um pouco de matemática, porque é como se fosse menos 27, é como se fosse um número negativo. Então, aqui é o ano menos 27, é o ano menos 509, por isso que ele vai em ordem aqui decrescente, ele está se afastando do ano 1. Então, a gente começa a história de Roma antes de Cristo, a gente já vai falar sobre o nascimento de Cristo no meio desse rolê, e depois o final do Império Romano, ok? Então, aqui para a gente localizar no tempo qual que é o nosso rolê. Essa ideia sobre antes de Cristo, depois de Cristo, essas datas, é de boa, amores? Ou vocês querem que eu capriche um pouquinho nisso daqui? Me fala. Acho que tá de boa. De boa? Sim, de boa. Então, beleza. Se não tiver de boa, manda ver e fala comigo, que a gente que resolve tudo. E aí, o que eu falei para vocês? Que Roma começou como monarquia, e essa monarquia foi derrubada com a implantação de uma república, que a gente não ia focar em estudar monarquia por 2 motivos. Primeiro, que não cai no Enem, não cai nos vestibulares, e segundo, que a gente sabe pouco mesmo, tem pouco registro histórico. Então, a gente quase não sabe nada dessa monarquia. A gente sabe muito sobre a república. O período republicano foi o mais importante, e é o sistema de governo que a gente adota hoje. No Brasil e na maior parte dos países do mundo hoje, são repúblicas. Então, nos interessa pensar a lógica da república, ok? E aí tem 2 coisas, tem 2 conceitos que são importantes aqui. O conceito de república como um sistema de governo e os valores republicanos, os valores políticos da república. São 2 coisas importantes que se somam para a gente pensar uma república. Vou relembrar rapidinho o que a gente viu. E aqui a gente pôs um registrozinho básico do que é isso. Olha, república, conceito romano, que vem de res publica, que vem lá do latim, coisa pública. A ideia de que o poder está a serviço do bem comum, da coisa coletiva ou pública. Ou seja, os governantes que estão lá, amores, seja prefeito, vereador, governador, presidente, senadora, quem quer que seja, eles têm que trabalhar em nome do bem comum, do coletivo. Na teoria, né, gente? Na prática, a gente sabe que a gente está muito distante disso. Infelizmente, estamos mais distante disso do que a gente gostaria. Muitos estão lá a serviço do seu interesse pessoal. Mas, na teoria, vamos pegar a teoria e depois a gente busca melhorar a prática. Na teoria, na república, não se deve buscar uma vantagem de um, ou de um pequeno grupo, ou de poucos, mas o interesse coletivo. Quando estamos em uma república, os interesses da pátria, ou seja, de todos e todas, devem estar em primeiro lugar. Essa é a principal lógica para se pensar uma república. E para isso, o governante ele não pode ter plenos poderes. Amores, o poder é muito sedutor. O poder ele seduz, ele leva a pessoa à corrupção. Vocês já ouviram aquela expressão, gente? Dá uma folhinha de papel para a pessoa subir. Dá um poderzinho para uma pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai tacar o terror. Quer dizer, normalmente, a maioria. Ela taca o terror, ela tende a abusar do poder, ela tende a tentar tirar proveito daquele poderzinho que ela tem, a pessoa fica arrogante,
É ou não é verdade? Me conta se vocês nunca viram isso acontecer na vida. Sim, tanto que tem uma expressão que falam dá o dedo que é o braço. Boa, Jennifer, né? Dá o dedo que é o braço. Ih, cansei de ver. Às vezes você tem um colega de trampo, aí de repente ele assume um cargozinho, vira um mini-chefe, pronto, acabou, vira outra pessoa, não é? Aí já era o rolê. Ah, meu Deus, eu vi. Amanda mandou aqui perguntando se acha que a Universidade de Minas também vai fechar. Amanda, eu espero que não. Eu acho que não. Eu agora, antes de entrar na aula, eu estava vendo a reportagem falando sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Que eles estão falando que ela ameaça fechar por falta de verba, de recurso e tal. Mas eu não consegui ler a reportagem toda. Eu estava começando a correr o olho, chegou a hora da aula, eu parei. Então, eu não sei direito o que está rolando lá no Rio de Janeiro, para te falar a verdade. Mas eu acho assim, a gente está numa fase ruim, né, amores? Que esse governo cortou com força o dinheiro das universidades, dinheiro de bolsa e tal. Mas as universidades já passaram por momentos assim difíceis e conseguiram sobreviver, sabe? Então, a gente teve momentos melhores em que as universidades cresceram, em governos anteriores. O povo adora xingar, mas o governo Lula foi um que botou muito dinheiro nas universidades, muito, ampliou vaga e tal. E aí, eu acho que eu tendo a ser otimista que as universidades elas fazem isso, elas vão pressionar o governo, vai para a imprensa e tal, mas que elas vão conseguir resistir. Mas realmente que está uma fase difícil, tá. Tá sim, é dose. Esse corona inferno tem que passar, a economia recuperar, as pessoas recuperarem emprego, renda, e os serviços, né, da universidade, enfim, conseguir se manter. Mas eu acho que fechar não fecha não, Amanda. Eu tendo a ser um pouco otimista ainda em relação à resistência das universidades, viu? Entendi, obrigada. Mas não é fácil, né? Não é fácil não. E é isso, amores. Quando a gente pensa em república, a gente tem que pensar naquilo que é o interesse da maioria. E muitas vezes é justamente aqui que a gente vê o problema de não sermos republicanos. Nós não somos republicanos, nós brasileiros e o Brasil de um modo geral. As pessoas tendem a fazer aliança, o governo tende a colocar dinheiro, investir para agradar os poderosos, os banqueiros, sabe, a elite, ao invés de investir pesado na educação, de investir bonito para a educação, para a universidade, para promover as pessoas. Isso é ser republicano, é garantir que o interesse de todos, da população, principalmente que não está lá entre os poderosos, seja vista, seja atendida, seja promovida. Essa falta de investimento é um exemplo de falta de espírito republicano, de pensar só nos interesses lá dos políticos, fica lá aquela corrupção infinita e a gente não vê o dinheiro voltando para onde deveria, infelizmente. Mas eu acho que não, Amanda. Vamos firme, vocês vão ver. Vai ter universidade para vocês, galera. Pode enfiar as caras, tá? Pode enfiar as caras que vai ter universidade para vocês. Nos anos 80, as universidades passaram por crises bizarras e estão aí, tá bem? Então, continuando. A gente falou na última aula que o Senado, os órgãos do Poder Legislativo, aqueles órgãos que fazem as leis, eles são fundamentais para limitar o poder do governante. Amores, se a gente tiver um presidente que manda sozinho, ou seja, vira um ditador e faz o que ele quer da cabeça dele, a gente está perdido. Pode ser um bom presidente, mas a gente está perdido. Por quê? A gente precisa de um número maior de pessoas, a gente precisa de diversidade. Se eu tenho como presidente um homem branco, como é que eu vou deixar uma pessoa sozinha que só tem aquela referência
tomar todas as decisões. Não dá, a gente precisa ter órgãos do legislativo com diversidade de representação, mulheres, negros, gays, etc. Todo mundo tem que estar lá representado para tomar a decisão pensando no interesse coletivo. Agora, em Roma era assim? Não. Quem fazia parte do Senado romano? Vocês estão vendo alguma mulher aqui nessa imagem? Não. As mulheres não tinham direitos políticos, as mulheres não podiam participar das reuniões, das assembleias. Mulher está fora de direito político na antiguidade, ok? Guarda isso. Isso serve para Roma, isso serve para a Grécia, beleza? Outra coisa, a população mais pobre de Roma fazia parte do Senado? Claro que não. De novo, é uma sociedade patriarcal, aristocrática. Vão melhorar os conceitos? Vou falar desses conceitos. Ela é patriarcal, porque é o poder do homem, do patriarca, do pai. A palavra pai vem disso. Então, é do homem, do pai, o chefe da família. É ele que comanda a política, é ele que detém poder. E, no caso de Roma, são os que a gente chama de patrícios. São aqueles que compõem elite, os donos de terra, aqueles que fundaram a cidade. São eles que detêm esse poder político. A grande massa da população de Roma pode fazer parte do Senado? Não, não pode. Ok? E aí a gente vai ver, então, que era uma sociedade aristocrática, patriarcal. Posso falar que era democrática? Não, a maioria da população não participa. E aí vocês vão perguntar assim, uai, prof, mas era republicana? Era republicana em parte. Por que que em parte? Havia limites ao poder do governante, o governante não era um ditador, ele governava por um tempo determinado, então eles tinham características de república. E com o passar do tempo, a participação política foi ampliando. Amores, o que a gente vai ver hoje é isso. É um processo parecido com o que a gente viu em Atenas. Lembra de Atenas? Vou ajudar. Qual foi o rolê que a gente viu de Atenas? A princípio, o poder estava concentrado nas mãos de quem? Homens, proprietários de terra, um pequeno grupo de uma elite. Com o passar do tempo, a grande massa da população reivindicou direitos políticos. Com muito protesto, com muita luta, os direitos políticos foram ampliados. Lá em Atenas e aqui em Roma vai ser muito parecido. A conquista de direitos, a conquista da participação política, ela sempre, sempre é fruto de muita luta, de muita reivindicação. Nunca a elite vai fazer isso de mão beijada para nós. Tá bem? Esse raciocínio, essa retomada do que a gente viu da última aula, do que era o Senado como instituição que tinha o poder de limitar o poder de quem? Dos cônsules. Lembram o que era cônsule? É o cônsul, era o cargo máximo da República. Mais ou menos corresponderia ao nosso presidente da República. Ok? Mais ou menos. Não é igualzinho, mas seria a principal referência pensar um presidente da República. Por que está no plural? Porque não era um, eram dois. Opa! É como se a gente tivesse dois presidentes ao invés de um. Eles tinham dois cônsules. E por que dois cônsules? Melhor dois, revezando e dividindo o poder, porque um limita o poder do outro. Tudo isso porque eles tinham pânico de uma pessoa só mandar sozinha e se tornar um governo autoritário. Então, eles tinham dois cônsules e que governavam por um ano. Eles governavam por um ano só. A gente não elege por 4, eles elegiam por 1. Para quê? Para que a pessoa não acostume ficar lá no poder. Então, eles sempre faziam um rodízio muito grande desses cargos para garantir essa rotatividade. Ok? Ok até aqui, essa retomada, esses conceitos. Tá de boinha? De boaça. De boaça, Matheus? Tudo tranks? Bem tranquilo.
Então, Mas bora aí, lá. só uma dúvida Pode falar, aqui, tipo, pode falar. começou a República, aí o único órgão que tinha para limitar o poder era o Senado? Tipo, era o Senado e o líder maior, tipo assim? Boa pergunta, excelente pergunta. Geise, o principal órgão que tinha era o Senado. Era o Senado. Era o Senado. Então, isso, o Senado era o mais importante, era o que mais limitava, era o mais poderoso. Além do Senado, tinham outras funções públicas. Eu te diria que é como se fossem hoje ministros, juízes, que eram pessoas que ajudavam a exercer várias funções, que são esses cargos que estão aqui, olha. Então, o cônsul era o mais importante. Aí tinha pretor, edil, questor, censor. Olha, cuidava das finanças, seria um ministro hoje da economia, percebe? Um responsável pela públicos justiça. que ajudavam, tipo, na Constituição. Isso. Eram como se fossem funcionários, pessoas eleitas para exercer essa função. Como se fosse funcionário público mesmo exercendo essas funções. Então, ajudava a dividir o poder, não ficava só na mão do cônsul. Ok? Ótimo sua pergunta. Aí a minha ressalva para vocês é o seguinte: precisa decorar o que é pretor, edil, questor, censor? Não. Pelo amor de Deus, isso não cai em vestibular nenhum. Tá bem? O que você precisa saber? Exatamente isso que você perguntou. Que você arrasou na pergunta. Tinha algo mais que limitava o poder do cônsul, além do Senado? Tinha. Tinha outras instituições. Tá bem? Mas não precisa decorar quais instituições ou quais cargos que eram. Mas a gente precisa saber que tinha. Beleza? Então, joia. Então, eu já sei que eu tenho uma estrutura de poder, e essa estrutura de poder estava nas mãos da elite. A elite romana era chamada de patrícios. Do lado oposto, o que eu tinha? Uma imensa massa de plebeus que permaneceriam miseráveis, na sua grande maioria, excluídos da política, sem direitos. E essa galera vai aceitar a escalada? Não, eles não vão aceitar escalados. Eles vão lutar por direitos, por participação política. E aí é esse rolê que a gente vai entrar hoje. Essa luta por direitos por parte dos plebeus. Ok? E aí, amores, a luta é eterna e a luta continua, não é? A gente precisa sempre de continuar lutando por esses direitos e contra a opressão que vem por parte do Estado, como aquele absurdo, o crime que foi cometido semana passada no Rio de Janeiro, que não tem palavras para dizer o tamanho do crime que foi aquilo, mas a gente tem que dizer e tem que manifestar contrariamente àquele abuso do Estado, da Polícia do Rio de Janeiro, lá em Jacarezinho, certo? E se a gente não lutar contra isso, essas coisas se repetem na história, infelizmente. Infelizmente. Enfim, vamos lá. Olha o que a gente tem aqui, a estrutura da sociedade. Amores, se eu tenho uma pirâmide, é uma sociedade o quê? Hierarquizada. Existe uma hierarquia social em que alguns são considerados melhores e superiores a outros. O que pode fazer um grupo social ser superior a outro? Dinheiro e nascimento. Lá no caso de Roma, era principalmente o quê? Um nascimento. Era o nascimento que definia se você era um patrício. Se você era um patrício significa o quê? Eles se consideram quase que os pais da cidade de Roma. Eles que dominam a cidade, eles fundaram a cidade de Roma e eles são os proprietários das terras. Então, são eles que têm poder político, poder econômico, eles que ocupam os principais cargos, olha, exercem um poder no Senado, na Cúria. A Cúria era uma outra instituição, era uma assembleia também paralela ao Senado, como se a gente hoje tivesse. Hoje a gente tem, não tem? A Câmara dos Deputados e o Senado. A gente tem duas casas legislativas. Eles também tinham. Eles tinham o Senado e tinham a Cúria.
todos eles formados por patrícios. O que é importante a gente saber? Patrícios, elite definida pelo nascimento, não é a conta bancária. Isso significa que, para você ser um patrício, você tem que nascer filho ou filha de mãe e pai patrícios. Patrício só casa com patrício, tá bem? Então, é uma mulher de uma família de patrício, com um homem da família de patrício, você vai ter lá a estrutura familiar patrícia. Você nasceu numa família de plebeu. Plebeu, amores, numa tradução simples, seria a ideia do povo, daqueles que são comuns. Ou pode ter uma definição simples também, não nobre. Quem não é nobre é plebeu, ok? A plebe é a grande maioria da população, composta de pequenos agricultores, comerciantes, artesãos, pastores. Não, no início da história de Roma, não era admitida legalmente a união entre patrício e plebeus. Ou seja, plebeu não se casava com patrício. Quem que impôs essa regra? É claro que foram os patrícios. Para quê? Para manter o poder entre eles. Então, patrício só casa com patrício, só os patrícios detêm poder político, controlam todas as instituições. É um exercício de poder. O plebeu, se ele ralar muito e trabalhar muito e ganhar muito dinheiro, ele vai virar um patrício? Nunca. Ele nunca vai virar um patrício. Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de nascimento. Não tem como nascer de novo, já era. Ok? Ok, patrícios e plebeus? De boa? Ok. De boa? Boa, Simone. Na base da pirâmide, o que a gente tem? Os escravizados. Inicialmente, na história de Roma, eram poucos escravizados, normalmente pessoas endividadas. Com o tempo, a gente vai ver que aquela cidadezinha de Roma, pequenininha, vai se tornar um território gigantesco. À medida que Roma faz muita guerra, o número de pessoas escravizadas aumenta, porque eles passam a capturar os inimigos vencidos em guerra. Então, mais para frente, a gente vai falar mais sobre a questão da escravidão, ok? Por enquanto, no início da história de Roma, a escravidão é pequena. Mas aqui tem uma coisa importante. Amores, imagina uma pessoa que ficou endividada e ela foi escravizada. Cara, tem coisa mais sacana do que isso? Imagina o seguinte, vocês acham que tem chance de um patrício se endividar e se tornar um escravo? Sem chance. Sem chance, né, Amanda? Sem chance. Então, a gente já sabe que para alguém se tornar um escravo, com certeza vai ser um plebeu, que se endividou com quem? Com o patrício. Aí o patrício vai lá e faz a regra. Ah, beleza, você se endividou comigo, você não conseguiu pagar a dívida, agora você vai ser meu escravo. Claro que é uma regra sacana, é uma regra sacana. Você está endividado, muitas vezes, os plebeus se endividavam com os patrícios, óbvio, gente, é por falta de opção, é para sobreviver. E aí você ainda vai lá escravizar a pessoa? É claro que era uma regra sacana que só favorecia os patrícios e os plebeus vão lutar contra essa regra, ok? Eu já vou chegar na parte boa da luta, que é a parte que eu gosto, que aí eles vão lutar contra isso. E o último grupo social que eu queria destacar para vocês é esse grupo aqui, que está aqui de rosa, que são os clientes. Esse grupo é um grupo mais difícil da gente definir, ele varia muito e ele aparece pouco. Então, eu não me preocupo muito com ele, não, porque ele aparece pouco nos vestibulares. Mas dele tem um conceito que é importante. Então, vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui. São camponeses, em sua maioria, apresentavam dependência pessoal frente aos patrícios, apesar de serem homens livres, e davam-lhes apoio político e militar. Amores, o que é isso? Muitas vezes, quando um plebeu era escravizado para pagar uma dívida, ele era escravizado por um tempo. Sei lá, ele ficou escravizado por 10 anos para pagar a dívida.
Depois que ele se torna uma pessoa livre, o que acontece? Ele não tem onde morar, ele foi escravizado por muito tempo, às vezes ele fica escravizado, trabalhando como camponês na terra do patrício, aí ele vira um cliente. O que é o cliente? É uma pessoa dependente, financeiramente dependente. Então, é aquela pessoa que vai viver na fazenda lá do patrício, vai ficar prestando serviços, ele vai ficar fazendo campanha política, ele dá apoio militar. Ele é uma pessoa muito dependente que fica ali, meio na dependência do patrício para sobreviver. E ele não consegue sobreviver de forma autônoma. Então, ele é um meio termo entre um escravo e um plebeu. Muitas vezes, um plebeu comerciante consegue enriquecer, ter uma condição melhor e tal. E para os clientes, isso é mais difícil. Então, é esse grupo meio termo entre um escravo e um plebeu. Fez sentido isso? O que é importante para a gente desse conceito de clientelismo? Eu vou trazer um pouco para a história do Brasil. Vocês vão ver isso como maravilhoso. Lembra, eu acho que é quando os escravos foram liberados, não foram? Que aí, tipo, não tinha para onde eles irem, então eles continuavam na fazenda. Isso, Geis, isso. Você tem essa ideia, perfeito, perfeito. Essa condição de dependência que gera, muitas vezes, por falta de oportunidade, por falta de onde viver, de condições, né, de trabalho, e vai gerar aqui no Brasil, era exatamente isso, você pegou a relação que eu queria fazer, já chegando para o século XX, pós-abolição da escravidão, aqui no Brasil, e tem muita gente que usa esse conceito até hoje, que é o conceito de clientelismo. Clientelismo. O clientelismo acaba virando uma prática política, que é uma manipulação política de alguns poderosos sobre uma camada da população, um grupo de pessoas que são muito dependentes e acabam sendo eleitores, apoiadores políticos. Então, isso é muito comum, às vezes, no interior. Você tem lá aquele político, aquele fazendeirão que manda na cidade, e aí ele acaba fazendo com que as pessoas que trabalham para ele, trabalham na fazenda dele e tal, sejam meio essa função desse cliente, que votam, que apoiam, e que não tem muita autonomia, muita opção, a não ser ficar apoiando aquele patrão, que às vezes é o prefeito, é o governador. Faz sentido? Isso se mantém hoje. Então, isso é o mais importante da gente entender esse conceito de clientelismo que vem lá da Roma Antiga. De boa? Então, aqui, ó, a gente já tem uma visão da sociedade, que é uma sociedade hierarquizada, que é uma sociedade estratificada, então a mesma ideia, formada em estratos bem separados, escravista, então elitista, aristocrática, que dá benefício apenas para um grupo da sociedade, e esse grupo vem de nascimento, então nada que você faça para mudar essa história. Então, essa característica da sociedade romana. Agora, o que eu já destaquei aqui? Conflitos entre patrícios e plebeus vão marcar toda a história de Roma. Os plebeus aceitam a sua condição de não terem direitos políticos, de não serem iguais aos patrícios? Não. E eles vão para a luta. Então, a gente vai nessa. Eu deixo uns videozinhos aqui para vocês assistirem depois, em algum momento que rolar e tal. Beleza? E aqui, ó, para a gente entender melhor, olha, qual é o seu lugar na sociedade romana é definido pela sua família. Ou seja, as pessoas dividiam-se em cidadãos e não cidadãos. Não cidadãos eram escravos, mulheres e, às vezes, estrangeiros. Apenas os homens romanos eram cidadãos. Ela pergunta, as mulheres? Não, as mulheres não eram cidadãs. As mulheres ricas dedicavam-se à administração da casa, da família,
aquela coisa mais do lar. É claro que as mulheres plebeias, muitas trabalhavam no campo, no comércio, no artesanato para sobreviver. Esse é o rolê, mas não tem poder político, não são cidadãs, ok? Aí vocês vão me perguntar assim, beleza, então os plebeus eram cidadãos, assim como os patrícios? Essa é a grande questão. Aí eu vou responder para vocês, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Eu vou definir para vocês o seguinte, cidadãos plenos, que têm todos os direitos e podem ocupar todos os cargos, patrícios. Ok? Patrícios. E os plebeus? Os plebeus é como se fossem cidadãos menores. Tinham alguns direitos, a participação em algumas funções. Então, é como se fossem cidadãos menores. Por isso que fala assim, olha, os homens romanos são cidadãos, mas apenas os ricos cidadãos, os patrícios, eram responsáveis por funções políticas de magistrados superiores. Ou seja, só os patrícios eram cidadãos plenos, com todos os direitos. Os plebeus tinham alguns poucos, mas como tinha alguns poucos, não deixa de ser cidadão. Faz sentido? Esse meu raciocínio ficou confuso? De boa? Fez sentido, tranquilo. Faz sentido? De boinha? Então, vamos fazer uma questão, hein? Vou ler o texto, vou ajudar na leitura do texto. Lembra sempre da dica, foco aqui na interpretação do texto. Essa nem é do Enem, mas é uma que trata sobre a sociedade. Então, vamos lá. Quantas profissões que devem ser consideradas dignas de um homem livre e as quais não devem, eis o ponto de vista geralmente aceito. Também não liberais e inferiores são as profissões de todos os que trabalham por salário, a quem pagamos o trabalho e não a arte, porque, no seu caso, o próprio salário é um atestado da sua escravidão. Quem escreveu isso aqui foi Cícero, um romano, lá da época do que a gente está estudando, e ele dá uma visão da sociedade romana. Amores, o que ele está falando para mim era um valor que tinha entre os patrícios, que era trabalho, trabalhar para ganhar um salário, sobreviver, coisa que é digna e tal. Enfim, para eles, para os romanos, para os patrícios, era algo indigno. Trabalhar para um salário era quase associar à escravidão. Os patrícios não vão fazer trabalho braçal, ele não vai submeter a um trabalho assim, entende? Ele é superior. Trabalho é coisa de plebeu, ok? E aí, olha, nela, os cidadãos respeitados e que detinham maior influência política eram... Vou deixar vocês pensarem. Manda para mim, o que vocês acham? Amanda já mandou aqui. O que mais? Vai me falando. Tem umas palavras aqui que são estranhas para nós. Então, eu vou ajudar nessas palavras. Amanda já arrasou. Está falando aqui dos patrícios. O que tem de estranho aqui? Ó? Então, a primeira coisa é isso aqui. Quem vai deter maior influência política? Patrícios, ele está falando aqui da história de Roma. Aí, você vai imaginar que você vai chegar no vestibular, dificilmente o Enem vai cobrar uma questão dessa de vocês, ok? E que cobre que você decore um pouco o nome do grupo social. O nome do grupo social. Só que lá você pode ficar na dúvida, por exemplo, porque Ilota faz referência a um grupo social grego, assim como Demiurgos, ok? Aí vamos falar assim, olha,
Prof, eu não lembro o que é demiurgo, até porque eu acho absolutamente desnecessário vocês ficarem decorando. E eu não sei o que é ilota. Beleza? O que você vai fazer na prova? Primeiro que o Enem não costuma cobrar esse tipo de coisa. É uma questão mais básica para a gente ver aqui a interpretação, só para pegar a ideia do texto dele, que é mais importante. Segundo, a gente sabe, deter poder maior influência política não são os plebeus. Os plebeus, eles eram homens livres? Eram, mas eles tinham plenos direitos políticos? Não, eles tinham poucos direitos, tá bem? Os clientes, não. Os clientes eram indivíduos que prestavam serviço aos proprietários de terra? Eram, mas eles detinham maior influência política? Não. Os clientes eram pessoas muito dependentes, que não conseguiam sobreviver por conta própria e que dependiam muito da ajuda dos patrícios e que não podiam ocupar cargos na política romana. Ok? Outra coisa, a gente sabe que o que vai dar poder é a grande propriedade de terra. Então, se ficou na dúvida dos nomes, olha, ninguém ganha poder político que fez fortuna com o comércio lá na antiguidade, ok? E nem porque usufruía das melhores terras, mas você tem aqui os grandes proprietários de terra. Essa é a principal associação e guardar patrícios como essa elite romana. Ok? Ok essa? Para a gente fechar essa visão aqui da sociedade romana. E aí, eu queria reforçar, para a gente fechar, característica que era uma sociedade patriarcal. Então, a gente falou do conceito, vou retomar o conceito aqui para a gente guardar direitinho. Olha ali, o pater familias, o pai de família, patrício, patriarcal, patriarcado, são todos conceitos que vêm dessa ideia associada ao poder do pai de família, do homem como aquele que é o chefe da família e que detinha poder absoluto sobre a mulher, sobre os filhos, sobre os escravos e os bens da família. Repare que os escravos aqui estão sendo considerados como propriedade, tá bem? E é ele que decide o destino dos filhos, o casamento, o que vai acontecer. É o pai que vai ter esse poder de definição. Era o seu dever administrá-los. Cabia-lhe representar a família na esfera pública, era responsável pela função de sacerdote e de culto dos antepassados. Se a mulher ficasse viúva, amor, se a mulher ficasse viúva, ela não tinha o poder sobre a sua propriedade, sobre a sua casa, por exemplo. Se fosse uma mulher de um patrício, rico, com grande propriedade, etc. O marido morreu, ela ficou viúva e tem 3 filhos pequenos. Quem vai herdar e ter poder sobre a terra, a propriedade, a casa, a família, é o filho e não ela. Ok? Isso para vocês entenderem qual é o lugar da mulher na sociedade. Ela não E se tem ela não direito. tivesse filhos, só filhas? Ótima pergunta, Amanda. Se ela não tivesse filho, irmão, pai, primo, tio, qualquer membro da família, desde que seja homem. Muitas vezes, vamos supor, o pai dela ainda era vivo. Ele vai lá e arranja um casamento para a filha imediatamente. Daí, a poucos dias, ela vai lá e casa de novo. Para que ela não perca, porque aí o marido passa a ser o proprietário. Ela não. Bizarro, né? É muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Muito bizarro. É muito bizarro. Então, isso é a lógica de uma sociedade patriarcal. Então, quando a gente fala de herança hoje, de sociedade patriarcal, de patriarcado, de uma lógica em que os homens ainda se veem nesse lugar de detentores de poder, de decidir o destino da mulher, muitas vezes de comandar o dinheiro. E isso é uma herança que vem lá da antiguidade, gente, de mais de 2000 anos atrás. Por isso é tão difícil de romper, porque é uma cultura que vai passando de geração em geração em geração, e a gente ainda vive essas características. É claro que já mudou muito, mas
É isso que a gente chama de permanência histórica. Algumas características que vão permanecendo a longo prazo e que são difíceis de romper. Ok? Então, acho que a gente fecha hoje as características da sociedade. Eu acho que eu já passei muito do meu prazo. Deixa eu fechar aqui esse rolê. Eu vou deixar essa questão para a gente fazer na próxima aula e retomar daqui. Tá bem? Deixa eu ver. Cadê Maísa? Maísa está no rolê? Tô no rolê. Aê! Tudo Tá bem? bom, querido? Joia, e você? Sou joia demais. Tudo de Tiozinho boa? bom.